A evolução humana. Começamos o vídeo falando sobre a evolução humana, que é o processo de mudanças que originou os seres humanos e os diferenciou como uma espécie. Ao longo de milhares de anos, foram se desenvolvendo as características da espécie humana, com a evolução dos primatas. Charles Darwin foi o primeiro a relacionar a espécie humana com os macacos, antropóides, construindo uma relação de parentesco entre eles. Pesquisas feitas por cientistas acreditam que os antropóides e a espécie humana tiveram um antepassado em comum, cerca de 8 a 5 milhões de anos atrás. A maior prova disso é a semelhança entre nós, humanos, e os macacos antropóides, como o chimpanzé. Há pelo menos 6 milhões de anos, a espécie humana foi iniciada. Nesse período, uma população de primatas vinda do noroeste da África se dividiu em duas linhagens que começaram a evoluir independentemente. O primeiro grupo permaneceu no ambiente da floresta tropical, originando os chimpanzés. Já o segundo grupo se adaptou aos ambientes abertos, como por exemplo as savanas africanas, originando os Homo sapiens, dando assim o apelido de berço da humanidade para o continente africano. As etapas da evolução humana. Os pré-australopithecus. Essas espécies foram as primeiras que vieram logo após a separação do grupo que originou os chimpanzés e os hominídeos. Sua principal característica era o modo de vida arborícola, ou seja, que vive nas árvores. Alguns registros fósseis mostram espécies desse período, que são Sahelanthropus tiandensis, Ororhyntujonensis, Ardipithecus ramidus, Ardipithecus cadaba. Sahelanthropus tiandensis, fóssil encontrado no continente africano, pertencente a uma espécie de primata. Essa espécie já possuía a postura bípede, é o mais antigo ancestral da linhagem humana. Ororhyntujonensis, fóssil encontrado no Quênia, também já apresentava indicações da postura bípede. Os cientistas acreditam que a espécie viveu há 6 milhões de anos atrás. Ardipithecus ramidus e Ardipithecus cadaba, fóssil encontrado na Etiópia. Nessas espécies, permanece a postura bípede. Os cientistas acreditam uma espécie do gênero Ardipithecus foi ancestral dos Australopithecus. Australopithecus foram os primeiros hominídeos que pertenciam ao gênero Australopithecus, que construíram um grupo variado e bem-sucedidos. As principais características desses grupos eram a postura ereta, a locomoção bípede, a dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante à da espécie humana. Foram eles os primeiros hominídeos a dominarem o fogo, o que permitiu sua expansão para diversos territórios, além da redução da musculatura da face, pois podiam cozinhar seus alimentos fazendo com que eles ficassem mais macios. Australopithecus africanos. O primeiro fóssil de Australopiteco encontrado. Provavelmente habitou a Terra há 2,8 ou 2,3 milhões de anos atrás. Outros fósseis encontrados também de Australopithecus foram a Afarenses, a Robustus e a Boisei. Paranthropos robustos são geralmente datados como tendo de 1 a 2,6 milhões de anos. O desenvolvimento deles, especificamente no crânio, parecia indicar um complexo de mastigação pesada. Eles tinham a parte superior dorsal larga e a mandíbula e músculos da mandíbula adaptados ao ambiente seco em que eles viviam. Australopithecus afarensis é uma espécie de hominídeo extinto. Surgiu entre 3,8 a 3,5 milhões de anos atrás, no sul da África, sendo possível ancestral do homem. Sua postura é bípede, ereta ou semi-ereta. Media entre 1 e 1,5 metros. Possuía testa pequena e maxilar proeminente. E é dessa espécie que pesquisadores acharam um esqueleto quase completo de uma fêmea adulta e deram o nome de Lucy, em homenagem à música dos Beatles. Paranthropus boisei foi um dos primeiros hominídeos que viveram na Europa. Tinha um crânio altamente especializado à mastigação pesada, habitaram os pastos secos da savana da África Leste durante um período de 1,7 a 1 milhão de anos atrás. Acredita-se que muitos australopitecos tenham existido ao mesmo tempo e até mesmo competido entre si. Todas as espécies foram extintas, porém, uma delas teria sido a ancestral do gênero Homo. O gênero Homo.
Como toda a linhagem dos Australopithecus foi extinta, possibilitou o surgimento de uma nova linhagem. Os Homos se destacaram pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência, além de apresentarem adaptações evolutivas como o bipedalismo. Homo habilis. Atualmente, com o estudo dos fósseis, o mais aceito é considerá-lo o Australopithecus habilis. A espécie viveu por volta de 2 milhões de anos a 1,4 milhões de anos atrás. Homo erectus. Destacou-se pela fabricação de instrumentos e utensílios de pedra, madeira, pele e ossos. O grupo foi da África à Europa, Ásia e Oceania. Homo ergaster. Considerado uma subespécie do Homo erectus que migrou para a Europa e parte da Ásia, onde deu origem a várias outras linhagens, uma delas o Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis. Essa espécie possui um corpo adaptado ao frio, ausência de queixo, testa baixa, pernas arqueadas e um cérebro maior do que os dos seres humanos atuais. Com a comunicação verbal rudimentar, uma organização social e sepultamento de mortos, o Homo neanderthalis conviveu com os primeiros homens modernos. Acredita-se que o homem moderno, por falar nisso, surgiu na África, entre 200 mil e 150 mil anos atrás, a partir das linhagens de Homo ergaster. Homo sapiens, descoberta de fósseis cujos cérebros possuíam 83% do volume do cérebro atual. Pode-se estimar que os primeiros Homo sapiens surgiram há mais de 300 mil anos. Eles tinham como características serem caçadores hábeis que usavam roupas de peles de animais e construíam lanças e cabanas. Usando o fogo ao seu favor, cozinhavam as carnes também. O Homo sapiens sapiens é o nome científico do homem moderno, sendo uma subespécie do Homo sapiens. O significado do nome dado a essa subespécie é o homem que sabe, o que faz referência à principal característica desses seres, o pensamento. A principal característica do homem moderno, comparado aos seus ancestrais, é o cérebro bem desenvolvido. Com isso, a capacidade de raciocínio, linguagem, introspecção e a resolução de problemas é muito mais avançada.